Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Espero que você esteja sendo edificado nesse estudo, que verdadeiramente, cada dia, cada encontro, cada PG, a nossa vida possa ser crucificada com tudo aquilo que nós estamos aprendendo, nos identificarmos com Cristo, não apenas em sua morte, mas também em sua ressurreição. É sobre isso que esse livro trata e é sobre isso que nós temos aprendido ao longo das semanas. E hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo, entrando no capítulo 7, que tem como título Rompendo com a Inércia e Avançando. Assunto extremamente pertinente para os dias de hoje, né, quando nós falamos de inércia e avanço. A inércia nos paralisa e nos impede de avançarmos, por isso nós precisamos romper com tudo isso. E eu quero desejar que o Espírito Santo nos conduza de forma poderosa e nos faça romper com tudo aquilo que nos paralisa, em nome de Jesus Cristo. Portanto, ao perigo, né, de nós estagnarmos na vida espiritual. Nós temos falado sobre essa realidade e nós precisamos estar atento a tudo aquilo que de fato nos coloca num estado de paralisia, né, de estagnação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, né, no último capítulo, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, nós não podemos nos colocar debaixo de um jugo de escravidão, nem debaixo de nada que nos impeça de viver livremente, libertos de todo tipo de amarra, né, de estagnação, tudo aquilo que nos paralisa, porque foi para sermos livres que ele nos libertou. E o autor, né, o Adalberto Tozer, ele vai abrir esse capítulo fazendo justamente uma exortação, né, para que nós, como crentes em Jesus, né, possamos estar sóbrios e vigilantes, porque a vida cristã, querido, ela não é apenas conhecimento de doutrina, não é apenas saber alguns versículos bíblicos, saber, enfim, um punhado de ensinos doutrinários, mas ela se trata de uma experiência vivida na prática, né? E essa experiência, ela precisa ser crescente. É justamente o conhecimento que nós temos, bíblico, doutrinário, nos leva a vivermos uma vida prática que manifesta esses princípios bíblicos. E essa vida é uma vida crescente, é uma vida abundante, é uma vida que nós temos um contínuo crescimento, tá? Então, o perigo, né, que de alguma maneira rondou a igreja primitiva, no caso a igreja da Galácia, quando Paulo alerta, e de Colossos, e de todas os lugares, né, daquele tempo, é o mesmo hoje, né? É o mesmo da história. São 2000 anos de cristianismo, são 2000 anos que os cristãos vivem de alguma maneira sendo rondado pelas mesmas ameaças, né? E nós não podemos ser cristãos estáticos, inertes. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos de fato romper com a inércia e avançar na direção do que Deus tem para nós, tá? Porque quando nós vivemos uma vida estática, né, inertes, nós de fato não saímos do lugar. Não, nós não corremos a corrida que nos está proposta. Nós não andamos nessa jornada e não avançamos. Então, no versículo 7 do capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele faz uma repreensão à igreja dos Gálatas. Ele diz assim: vocês corriam bem. É uma afirmação. Vocês começaram bem. Vocês corriam bem. E aí ele coloca: quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Veja, eles começaram bem, mas em algum dado momento, alguma coisa aconteceu e eles deixaram de obedecer à verdade. Eles se tornaram inertes, estagnados, e deixaram de continuar crescendo e se desenvolvendo, né? Quando nós vemos um organismo vivo, ele é saudável quando ele se desenvolve, quando ele cresce. Quando ele estagna, algum problema sério ele apresenta. E essa é a ideia
que Tozer traz para nós pensarmos, né? Esse alerta, ele mostra, queridos, que é possível a gente começar bem a nossa jornada, começarmos muito bem a nossa caminhada, mas depois entrarmos nesse estado de inércia, de paralisia, tá? Porque a estagnação, ela gera essa perda de vitalidade, ela tira esse dinamismo moral, ela enfraquece a fé, ou seja, é tudo aquilo que nós não podemos nos conformar. De forma nenhuma. Nós precisamos viver uma vida pujante, uma vida vibrante, que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Tozer vai dar um exemplo usando a vida de Josué, né? Assim como Josué recebeu do Senhor uma ordem, né? E o Senhor disse para ele: seja forte e corajoso, porque você vai conduzir esse povo para a terra prometida, né? Nós hoje também temos o dever, a obrigação de romper com a estagnação e de crescermos na nossa caminhada, no nosso amadurecimento. Nós precisamos deixar o leitinho e passar a nos alimentar de coisas mais sólidas, né? Nós não podemos nos conformar com isso. Precisamos romper com a inércia, com todo tipo de estagnação. Só que isso só é possível quando, de fato, o que nós chamamos dos ensinos fundamentais da fé, aquilo que é basilar, estão de fato com suas raízes postas. Né? Não há vida cristã sem arrependimento, não há vida cristã sem confissão de pecados, não há vida cristã sem perdão, né? Sem um novo nascimento, sem as manifestações de uma conversão. Não, não existe. Então, isso tudo precisa estar ali, porque isso é básico, é basilar. Né? Esses alicerces, é, sem eles, não existe nenhuma possibilidade de você buscar uma vida crescente, de uma vida, enfim, é, de progresso, porque ele é a base, né? E a vida crucificada, queridos, ela é uma proposta para nós de uma solução para nós vencermos de fato essa inércia espiritual. E ela vai nos exigir dois movimentos que não são desassociados, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, romper, vencer a paralisia, a inércia espiritual, será necessário, primeiro, o abandono completo do mundo. Guarde bem isso. Essa é uma vertente, é uma realidade. Abandonar completamente. Só que, por outro lado, da mesma maneira, na mesma intensidade em que eu me desapego completamente do mundo, eu preciso me voltar totalmente para Cristo. É o abandono completo do mundo, mas, por outro lado, eu me voltar completamente para Cristo. Essas duas realidades, esses dois movimentos, eles são inseparáveis e nós precisamos caminhar nessa direção se queremos viver uma vida abundante, uma vida que sai daquela zona de estagnação, de inércia, né? E aí eu quero falar sobre esse abandono completo do mundo, né? Tem muita gente que confunde a religiosidade com a santidade. Há muita confusão. A pessoa entende que se ela vai aos cultos, se ela contribui, se ela tem uma dinâmica de leitura de algum texto sagrado, ela entende que essa religiosidade dela, né, de alguma maneira, pode dar conotações de uma santidade, o que não é verdade. Você pode frequentar cultos, você pode andar com Bíblia, você pode conhecer teologia e tudo mais, mas ainda assim você pode ser uma pessoa completamente envolta, né, nesse espírito desse século, né, no espírito do mundo. Você pode ser completamente presa a tantas coisas, mesmo sendo uma pessoa religiosa, uma pessoa que frequenta a igreja, que contribui, que dá dízimo, que viveu uma vida dentro do ambiente religioso. Tá? Então, religiosidade não tem ligação com uma vida de santidade. A prova disso, querido, é que cristãos que se misturam em qualquer ambiente mundano, eles não conseguem fazer distinção. Isso é uma prova clara, né, dessa realidade, de que você pode ser um religioso, mas a tua vida não expressa a santidade. Né?
Essa superficialidade, ela gera uma ilusão de fé, mas sem uma verdadeira separação do pecado. Então, eu posso gostar do ambiente religioso, eu posso estar familiarizado com ele, eu posso gostar da liturgia, eu posso gostar das músicas, mas eu gosto também, né, do ambiente onde eu não deveria andar. Eu gosto da roda dos escarnecedores, eu gosto, né, de muitas coisas que não deveriam de forma nenhuma ser uma realidade na minha vida. Então, isso mostra que é possível, sim, a pessoa viver uma religiosidade sem viver uma espiritualidade saudável, uma vida de santidade. Porque o abandono do mundo, querido, não é um padrão externo. Abandonar o mundo não é simplesmente você deixar de fazer algumas coisas, tá? É possível você deixar alguns ambientes, algumas práticas visíveis, como nós já comentamos, né, em outros momentos, a pessoa fumava, deixa de fumar, a pessoa vivia nos bares, deixa de estar, mas ela continua com o pensamento mundano. Ela continua desejando estar ali, ela continua sonhando com aquilo, né? Não há uma mudança interior, os desejos, os valores, houve uma mudança exterior, né? E essa mudança, ela pode fazer com que a pessoa viva por um tempo, mas certamente, mais cedo ou mais tarde, ela vai sucumbir e vai voltar para aquele lugar, né? Uma verdadeira separação, ela é uma separação que vem de dentro para fora, ela é prática, ela afeta o coração e ela afeta o comportamento, né? Eu não quero mais, eu não tenho mais prazer. Eu posso dizer como Paulo, tudo me é lícito. Eu posso estar onde eu quero. Eu posso fazer o que eu quero, mas nem tudo me convém. Esse é o entendimento de que foi afetado nas emoções, nas entranhas, seu coração, as suas emoções, as suas volições, tudo foi afetado pelo abandono do mundo, que não deixou apenas algo no rótulo, no exterior, mas foi uma mudança que começou no interior, né? E Tozer vai trazer para a gente um exemplo, né, do que ele chama as freiras isoladas, né, nos monastérios, né, os movimentos monásticos que ao longo da história se manifestaram, pessoas que faziam essa separação do mundo, iam para esses lugares, né, e ali vivem com uma aparência de uma piedade, de uma devoção, de uma santidade que muitas vezes é uma mera aparência, né? Tem pessoas que se retiram do mundo exterior e se isolam, mas elas permanecem mundanas, elas permanecem sonhando as coisas mais vis, né, de uma mente que não foi transformada, né? Nós não podemos viver de aparência. Nossa vida, queridos, ela precisa ser o reflexo de quem teve uma mudança genuína lá do interior. É uma mudança que o Espírito Santo produz que vem de dentro para fora. Ele vem transformando de dentro para fora. E eu não tenho mais prazer em alguns lugares, eu não tenho mais o desejo de me alimentar de certas coisas, eu não tenho mais alegria na presença e na comunhão de certas pessoas, porque houve uma mudança genuína de dentro para fora. É isso que Tozer está nos dizendo. Nós não podemos nos conformar de sermos as freiras, os monges. E entenda que não estou generalizando, não são todos que vivem essa aparência. Eu acredito que tem pessoas que de fato devotam as suas vidas, né, e elas vivem de fato uma vida diferente. Mas a grande verdade é que muitos que vivem isso vivem uma aparência, né, que não é uma realidade, né? A falsa santificação de práticas mundanas também é um ponto que nós precisamos conversar aqui. O Tozer vai dizer que um outro risco, né, que existe nesse processo de abandono do mundo, das mudanças, é de a gente, vamos usar o termo, batizar práticas mundanas com o rótulo para Jesus, né? Ah, eu estou fazendo isso para Jesus, não sei o quê, e a gente vai colocando o nome de Jesus em coisas que não tem nada a ver com ele.
né? Tem tantas pessoas tentando justificar atitudes contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus, dizendo que elas são feitas para o Senhor, né? Então, a gente pode dar o exemplo, né, dos bloquinhos de carnaval para Jesus. Mas será que é de fato para Jesus? Será que a intenção é aquela mesmo? Ou será que a intenção é simplesmente eu extravasar e viver um pouco aquilo que eu tinha prazer antes, mas agora que eu sou evangélico, agora que eu estou dentro de uma religião, né, então eu preciso batizar essa prática para Jesus, mas eu estou ali na mesma batida, na mesma pegada, né, na mesma sensualidade. Então é sobre essas coisas que ele fala, é uma falsa santificação de práticas mundanas, queridos. E aí você poderia aplicar N exemplos para que a gente possa realmente colocar em xeque, né, aquilo que nós, de alguma maneira, dizemos que é para Jesus. Será que é mesmo? Será que essa tatuagem que a gente, de repente, deseja fazer é para Jesus? É porque eu estou fazendo uma cruz ou alguma coisa? Será que, de fato, aquilo é para Jesus? Ou lá no íntimo mesmo, o desejo do meu coração é seguir a moda. Está todo mundo fazendo uma tatuagem, então, como eu sou religioso, eu vou fazer algo para Jesus, para o Senhor. Mas ele sabe, né? Então, essa falsa santificação de práticas mundanas precisa ser exposta, precisa ser denunciada, né? E em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor nos mostre essas práticas mundanas que nós tentamos santificá-las, né, como algo extremamente falso, né? Nós não podemos oferecer a Deus algo que ele mesmo proibiu, gente. Não tem como, né? Em sua palavra há expresso o que o Senhor quer. E não adianta nós queremos ir na contramão do que ele quer e dizer que é para ele. Ele não quer. Eu não posso dar a ele algo que ele odeia, que ele repudia. Eu não tenho como dar a ele, por mais que eu coloque o nome, o rótulo, a roupagem de Jesus para Deus, qualquer coisa, não dá. Né? O verdadeiro abandono do mundo, querido, ele é real. Ele é um abandono prático, não uma justificativa espiritualizada para a gente continuar vivendo como pagão, como ímpio, como mundano. Não, em nome de Jesus Cristo. Ele vai trazer para nós alguns exemplos bíblicos de separação. E não existe vida com Cristo sem abandono das práticas do mundo. Veja, é necessário que haja um abandono, é necessário que haja uma separação. Ele vai dar o primeiro exemplo de Noé, dizendo que a obediência de Noé em construir e entrar na arca mostra que abandonar o mundo não é apenas alguma coisa espiritual, mas é algo prático, é algo concreto, é algo real. Se Noé tivesse ficado entendendo apenas no campo, né, das ideias, né? Não, o Senhor está falando de forma espiritual, que eu preciso construir uma arca, entrar nela. Ele teria ficado de fora, teria sido destruído no dilúvio, mas, de fato, era um exemplo de separação. O Senhor estava dando uma ordem concreta para ele, e ele viveu isso. Abraão, da mesma maneira, também ouviu o Senhor dizer: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Foi concreto, houve uma separação e ele teve que fazer isso. Da mesma maneira, Ló, né, não adiantava Ló discutir o que significava fugir de Sodoma e de Gomorra para escapar do juízo. Ele teve que, de fato, sair daquele lugar. E lembre-se que ele estava num lugar que, aos olhos humanos, era um lugar extraordinário, um lugar de produção de belas paisagens, onde encantava os olhos, mas o Senhor mandou ele fugir dali. Né? Então, nós temos que entender que o Senhor nos chama a vivermos uma vida separada, e essa vida separada não pode ser no campo das ideias, né? Apenas no conceito, é algo prático que a gente precisa verdadeiramente viver. A comunidade cristã primitiva, queridos. Tozer vai dizer que os primeiros cristãos, eles entenderam esse recado. Os cristãos da igreja primitiva captaram o convite do Senhor Jesus e do Evangelho, né? E eles se separaram do mundo de maneira radical. Tá? E claro,
essa separação trouxe para eles perseguição, trouxe martírio. Nós sabemos muito bem, né, que de todos os apóstolos, apenas um não foi mártir. Todos os outros foram martirizados. Todos, né? E isso não mudou, porque o mundo que eles viveram é o mundo de hoje. Né? Sempre vai se opor a Deus, sempre. Então, por isso, querido, uma igreja que é muito querida, muito aceita pela sociedade, dificilmente, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo, conduzida pelo poderoso Espírito de Deus. Muito difícil. Né? Não dá para nós acreditarmos que uma igreja que comunga com o mundo, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Não é. Então, a comunidade cristã, ela é uma comunidade radical. É uma comunidade que se separa, é uma comunidade que põe os limites. E separação nós vemos desde que Deus começou a formar os povos. Ele sempre chamou o seu povo para viver uma vida separada, né? E nós precisamos entender isso e buscar isso em nome de Jesus Cristo. Esse mundo, que o Tozer nos apresenta aqui, que nós somos chamados a deixar, abandonar, é evidente, querido, que não é o mundo que nós vivemos, né? Não é sair do mundo, não é ir para o monastério, para o convento, não é ser as freiras e os monges ali que a gente acabou de comentar. Não se trata disso. Né? Nós estamos falando do cosmos. Cosmos é sistema organizado, é um sistema que ele é organizado e ele se opõe a Deus, ele se opõe aos valores, ele se opõe à verdade, ele se opõe a tudo aquilo que é, de alguma maneira, fruto da vontade do Senhor. É desse mundo, desse espírito do tempo que o cristão precisa se separar, querido. Então, não peça para você sair do mundo, não é isso. Né? O próprio Jesus, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal, livre-os desse sistema de valores, desse cosmos, desse sistema organizado que de fato é contra o Senhor. Então, que nós possamos viver essa separação e voltarmos para Cristo, voltando-se totalmente para Cristo. Abandonar o mundo é uma parte que nós acabamos de passar, mas o passo seguinte é se voltar para Cristo, né? Lembre-se, nós temos as duas realidades e elas estão completamente conectadas. O negativo só encontra sentido quando acompanhado do positivo. Uma bateria só funciona porque ela tem o negativo e o positivo. A vida crucificada, ela não consiste em apenas negar o mundo, querido, mas também em seguir de todo o coração a Jesus. Isso é vida cristã. É uma vida que tem a negação do mundo, mas ao mesmo tempo uma entrega total e completa ao senhorio de Cristo. Né? Assim como eu mencionei, né, uma bateria, né, ela precisa dos polos, o negativo e o positivo, para gerar energia. Né? O cristão também precisa. Né? E esses polos, o negativo, o abandono, e o positivo, a consagração, a entrega a Cristo. As duas verdades, elas precisam nortear toda a nossa vida. Eu preciso todos os dias abandonar a Cristo. E eu preciso todos os dias consagrar, devotar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo na mesma intensidade. Né? Se alguém pensa apenas em abandonar o mundo, mas não se volta para Cristo, essa pessoa vai viver uma vida rasa, uma vida vazia, sem poder espiritual, sem o transbordar, porque não dá para você achar que você é cristão apenas abandonando o mundo. Eu preciso agora me encher da vida de Deus, acessar os tesouros escondidos em Cristo, conhecer, se envolver com Ele. E aqui está o problema de muita gente que se diz cristã. Ela acha que apenas abandonando algumas práticas que ela tinha, ela está vivendo a vontade de Deus na plenitude e não está. A luz que dissipa as trevas, né? Tozer, ele vai ilustrar essa verdade, né, comparando Cristo ao sol. Né? Nenhum esforço humano, querido, nenhum. Né? Por mais que você tente fazer isso na força do braço,
você não vai conseguir. Nenhum esforço humano pode varrer as trevas. Apenas a luz pode dissipar as trevas. Então, da mesma maneira, somente Cristo pode encher o meu coração, o teu coração de alegria, né? Só renunciar o mundo não vai trazer vida, mas quando nós nos voltarmos para Jesus, descobriremos uma alegria indizível, gloriosa, porque a luz dissipa as trevas. À medida em que eu abandono o mundo em obediência, mas eu me consagro, me devoto a Cristo, eu estou fazendo com que a luz dissipe todas as trevas da minha vida. E ela vai jogando luz cada vez mais nas áreas mais ocultas do meu ser, me fazendo viver cada vez mais essa realidade de viver na luz, né? E é isso que nós, como cristãos, precisamos viver. O negativo e o positivo, eles precisam ter o equilíbrio. A gente já comentou, né? O cristão, ele pode abandonar muitas práticas, né, mundanas, mas se ele não encher sua vida de Cristo, ele vai ser vazio, ele vai ser infeliz, e nós precisamos das duas realidades para vivermos uma vida plena e abundante. A verdadeira vida crucificada, ela ocorre, meu irmão, quando em um único ato nós damos as costas para o mundo e nos voltamos para o Senhor Jesus. Eu desejo que você viva esse equilíbrio entre dizer não para a tua velha vida, para os prazeres, para o pecado, para tantas coisas, mas que você diga sim, sim, sim para o Senhor Jesus, para o seu reino, para a sua justiça, para a sua vontade, porque isso nos faz crescer na direção dos propósitos do Senhor Jesus. Essa combinação que nós mencionamos, né, como uma bateria que tem os polos negativo e positivo, ela vai gerar em nós poder espiritual para vencer o pecado, ela vai gerar em nós alegria genuína, que independe de circunstância, ela vai gerar em nós a santificação na vida, no cotidiano, né? Tudo que a gente faz vai glorificar a Deus, né? O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E isso só é possível quando eu entendo o polo negativo e o positivo. Eu abandono o mundo, a negação do mundo, e eu me entrego, eu me consagro, né, ao Senhor da minha vida. E eu vou viver essa realidade poderosa na minha vida. Já partindo para o encerramento, o caminho para romper com a estagnação, né? Lembre-se que nós estamos dizendo sobre romper com a inércia, né? Inerte é algo que está estagnado, parado. Romper com a inércia e avançar. E o caminho para nós rompermos com a inércia e a estagnação e avançarmos é esse. O chamado final que o Senhor tem para nós é radical, é libertador. Dar as costas ao mundo e voltar-se completamente para Cristo. Este é o chamado que faz com que a gente rompa com a inércia, com a estagnação, e que a gente possa seguir avançando, vitorioso em Cristo Jesus. Somente assim, querido, nós vamos ser capazes de romper, né, e sair desse ciclo estático e abrir, avançar para uma verdadeira maturidade cristã. E eu clamo para que isso seja uma verdade na minha vida, na minha casa, na vida da nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Assim como nenhum poder pode apagar a luz do sol, como nós vimos, nenhuma força do inferno pode apagar a luz de Cristo que brilha no coração daquele que foi alcançado por ele, daquele que hoje é um verdadeiro discípulo de Jesus. Aquele que contempla a face do Senhor experimenta liberdade, experimenta plenitude, experimenta o poder. E eu desejo que você viva tudo isso de modo abundante em tua vida, querido. Portanto, encerrando, a vida crucificada, ela não é uma vida teórica, ela é prática, ela é diária, e ela consiste na separação do mundo e na entrega total e absoluta a Cristo. Este é o único caminho para fazer com que um crente deixe de ser um crente nominal, deixe de ser um crente comum. Esse é o único caminho para fazer com que alguém rompa com a inércia
e se torne um cristão vivo, um cristão poderoso, um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, que avança em fé, poder e autoridade no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe mais e mais em nome de Jesus. E eu desejo que você tenha um excelente pequeno grupo, que haja o compartilhar, que haja oração, que haja comunhão, mas que haja um entendimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. E que a cada dia nós possamos viver todos os ensinos que nós temos aprendido nesses estudos e possamos viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um excelente PG para você, em nome de Jesus.